Alô, galera. Eu tô analisando a documentação de um imóvel aqui e teve um fato que me chamou muita atenção, que aconteceu na valorização desse imóvel. Ele é um apartamento que foi feito em 2021, foi vendido por 14 mil na época e hoje, aliás, em 2022, ele foi revendido por 104 mil. O que é curioso nisso é que 70%, quase 70% dessa valorização aconteceu apenas nos últimos anos. Deixa eu mostrar para vocês. Então, galera, eu já tinha reparado isso há um tempo atrás. E pouco depois de eu fazer essas comparações, eu vi uma matéria no, acho que foi no The Economist, que é uma revista de economia americana, uma das mais respeitadas do mundo, se não for a mais. Falando que essa geração, a geração milênio, que é a geração de 85, que nasceu de 85 para cá, era a geração mais pobre que teve até hoje no mundo moderno. A geração dos nossos pais, no caso, eles tiveram acesso a imóveis mais baratos, construíram mais patrimônio com mais facilidade. E, e a geração milênio, que é de 85 para cá, ela estava demorando mais para comprar os imóveis, ou seja, enquanto nossos pais compravam a casa para morar, a casa própria para morar até os 30 anos de idade no máximo, a geração milênio ela não está conseguindo construir patrimônio, nem sequer comprar o primeiro imóvel antes dos 30 anos. Tem-se a, tem-se a em previsão que essa nova geração de agora só vai conseguir comprar o seu primeiro imóvel perto dos 40. Por que isso aconteceu? Tem muitos fatores. Não é somente a valorização do imóvel em si, é também a perda de compra da moeda, principalmente em países emergentes. Isso está acontecendo no mundo inteiro, tá? Mas é mais forte em países emergentes. E um dos fatores que fez o poder de compra da moeda desvalorizar, não só na nossa moeda, como no mundo inteiro, foi justamente a pandemia. As pessoas pararam de comprar bens e serviços, a economia não estava girando, e, além disso, os países tiveram que emitir moeda. Quando o país emite mais moeda, todo mundo já sabe que a moeda se desvaloriza. E isso não chega, a conta não chega na hora, chega somente depois de alguns anos. A conta começou a chegar justamente após o término da pandemia, que foi, está em 2025, foi justamente 2022, por aí. E com isso, os imóveis, eles não ficaram mais caros somente por conta da valorização, porque é uma diferença aí. Valorização é uma coisa e poder de compra da moeda é outra. As duas coisas interferem no encarecimento do imóvel. Mas valorização é oferta e demanda. Quando tem menos imóveis disponíveis e mais compradores, a gente está careca de saber que o preço aumenta. Não só dos imóveis, tudo. Mas quando a moeda ela perde poder de compra, então logicamente você com o mesmo R$ 1 você vai comprar menos coisas. Então com o mesmo salário, digamos assim, você conseguiria comprar menos imóveis. Ou seja, mesmo o salário mínimo aumentando de 700 e pouco para 1.200 e pouco, ele perdeu o poder de compra. Você comprava o mesmo imóvel antes com 36 salários mínimos e passou a precisar depois, para comprar o mesmo imóvel, de 85 salários mínimos. Teve aí a questão que, como eu falei, o imóvel ele valorizou de fato, mais pessoas passaram a procurar os imóveis, mas
comparado aos primeiros 14, 13 anos, de 2001 a 2014, a moeda ela tinha ganhado poder de compra, mesmo com o imóvel aumentando de preço. Então, a pandemia, ela de fato minou muito poder de compra. Os efeitos da pandemia também minaram muito poder de compra e fez a inflação aumentar no mundo inteiro. Atrelado a isso, aconteceu uma coisa muito interessante. A geração que era a mais pobre, digamos assim, a geração milênio, que era a mais pobre, digamos assim, os que já tinham conseguido comprar seus imóveis passaram a ser a geração mais rica até hoje em uma questão de tempo de apenas 2 anos, que foi do início da pandemia até o término dela. Ela iniciou em 2020, terminou em final de 2022, mais ou menos. Em 2023 ainda foi convendo um pouquinho, mas já tinha acabado praticamente. E aí, por que isso aconteceu? Da geração mais pobre passou a ser a mais rica, justamente por conta do preço dos imóveis, que encareceram muito, atrelado tanto à valorização como à perda de compra da moeda. E aí você vê como foi importante essa geração milênio, as gerações anteriores que já tinham seus imóveis, terem investido em imóveis antes, porque essa valorização aconteceu e eles conseguiram praticamente dobrar em pouquíssimo tempo, em poucos anos, seja os 8 anos de 2014 a 2022 ou de 2020 a 2022, de fato, que foi quando mais aconteceu essa valorização por conta da desvalorização do poder de compra da moeda. Enquanto a moeda desvalorizou, os imóveis eles valorizaram, puxado pela oferta e demanda e pela desvalorização da moeda. A gente diz que o imóvel ele vai acompanhar pelo menos a inflação. Só que nesses últimos anos, nos últimos de 2014 a 2022 e principalmente de 2020 para 2022, por conta da pandemia, foi justamente quando mais se valorizou. Não acompanhou somente a inflação, eles super valorizaram. Tanto que aqui em Porto de Galinhas a gente teve imóveis aí, acho que 2021, 2020 para 2022 também, justamente no período da pandemia, chegaram a valorizar 50%, somente em 2 anos. Beleza, eram imóveis na planta que foram construídos e valorizaram durante o período de construção. Mas mesmo assim, isso é muita coisa. E aí, fica para você essa lição de como é importante vocês se planejarem e investirem em imóveis. Hoje em dia tem muita coisa, tem muitas maneiras de investir em imóveis, seja financiamento bancário, que eu não considero tanto investimento assim, mas é uma opção para quem tem apenas essa opção. E também tem o financiamento direto, quando você compra um imóvel na planta, né? A gente viu aí os imóveis valorizarem 50%. Eu acho que isso não vai mais acontecer. As coisas estão tendendo a se normalizar, mas ao mesmo tempo a inflação e o custo de construção está aumentando mais, então a gente não sabe como vai reagir. Provavelmente vai encarecer mais, mas essa velocidade de valorização acho que não vai mais acontecer.